Bom, correção da apostila. Iniciamos aí com a correção da página 115. Questão número 5. Luciana recortou de um pedaço de quadrado de cartolina um quadrado menor, como indicado na imagem ao lado. Então, na letra A, é para escrever como uma diferença de dois quadrados a expressão que representa a área da cartolina que sobrou, sabendo que as medidas indicadas na imagem estão em uma mesma unidade de comprimento. Então, se a gente observar aí, o lado maior da minha cartolina é M. Então, nós temos aí a figura maior. A figura menor que está sendo cortada, o lado é N. Então, quando a gente tem um quadrado, a gente sabe que todos os lados são iguais. Então, do meu quadrado maior, todos os lados é M. E do meu quadrado menor, todos os lados são N. Então, nós temos aqui uma diferença, que é uma subtração de quadrados da área de cada quadrado aí. Então, o meu quadrado maior, a área é M vezes M, que é M ao quadrado. O menor é N vezes N, que é N ao quadrado. Então, essa é a expressão da letra A. M ao quadrado menos N ao quadrado. Agora, o que ele quer na letra B? Considerando MN igual a 12 centímetros e M menos N igual a 4 centímetros, calcule a área do pedaço de cartolina que sobrou. Então, se a área do pedaço da cartolina que sobrou, nós vamos utilizar a mesma expressão lá da letra A. Então, M ao quadrado menos N ao quadrado. Essa expressão aqui, gente, ela é um caso de fatoração que nós vamos estudar semana que vem, que é diferença de dois quadrados. O que significa isso? Esses dois termos aqui, eles têm raízes exatas. Então, eu não vou explicar o caso de fatoração aqui agora, porque senão não vai dar tempo. Então, o que a gente vai fazer? A gente extrai a raiz dos dois termos, o resultado das raízes vem para cá em forma de multiplicação, ó. A raiz quadrada de m ao quadrado é m. A raiz quadrada de n ao quadrado é n. Então, eu tenho um produto da soma pela diferença de dois termos. Então, m mais n vezes m menos n. Então, essa aqui é a nossa expressão. Então, agora vamos substituir os valores que ele deu. Ele falou que m mais n é 12 e m menos n é 4. Então, 12 vezes 4, que vai me dar 48 centímetros quadrados, que nós estamos trabalhando com área. Depois, ele quer a área do pedaço de cartolina cortada por Luciana. Então, a parte da cartolina que foi cortada é a menor de lado M. Então, nós estamos tirando o lado M menos o lado N. Então, se é uma área, essa medida aqui tem que ser duas vezes, ó. Por isso que a gente elevou ao quadrado. E ele disse lá no enunciado que m menos n é 4, elevado ao quadrado, 16 centímetros quadrados. Questão número 6. Cada monômio representa a área total da superfície de um cubo. Qual é a medida da aresta de cada um desses cubos? Então, vamos pegar de exemplo aquele cubinho que a gente utiliza para jogar. Se a gente for observar, a gente tem uma numeração do 1 até o 6. Então, o que significa isso? O meu cubo, ele tem 6 faces. Então, ele já deu aqui na letra A o total, ó. 6 vezes A ao quadrado. Então, esse A ao quadrado é a área de cada face. Se o cubo tem 6 faces, então é 6 vezes A ao quadrado. Então, o que eu fiz com esse 6A ao quadrado? Eu transformei numa soma, ó. Então, eu estou somando o A ao quadrado 6 vezes. Então, o que significa isso? Que cada área é A ao quadrado. Só que ele quer saber quanto é que vale cada aresta. Então, se a minha área é A ao quadrado, é aresta vezes arestas. Então, é A vezes A.
Então, cada aresta mede A, ó. A medida da aresta é A. Aí, na letra B, ele fala que as 6 faces dá um total de 8/3 x ao quadrado y ao quadrado. Então, isso aí é o total, as 6 faces juntas. Então, vamos ver como é que a gente vai chegar aí na medida da aresta. Então, vamos lá, olha. Eu peguei o 8/3, que é a medida total, e dividi por 6. Por que 6? Porque são 6 faces. Então, aqui eu tenho uma divisão de uma fração por um número inteiro. Então, transformando o número inteiro em fração, nós vamos colocar aqui o 1 aqui como denominador, não é isso? Então, vai ficar uma fração dividida por outra fração. Então, a minha primeira fração é 8/3 dividido por 6 sobre 1. Então, como é que a gente vai resolver essa divisão? Ó, pego a primeira fração, que é 8/3, e multiplico pelo inverso da segunda. O que é inverso? Inverter a ordem. Se é 6 sobre 1, vai ficar 1 sobre 6. Agora, eu tenho multiplicação de frações. Vou multiplicar o 8 com 1 e o 3 com 6. 8 vezes 1, 8. 3 vezes 6, 18. Simplificando 8 18avos por 2. 8 dividido por 2, 4. 18 dividido por 2, 9. Esse 4/9 representa o quê? A área de cada face. Então, cada face lá do meu cubo, cada uma mede 4/9 de x ao quadrado, y ao quadrado. Então, vamos lá calcular as arestas. Então, a gente sabe que a área é aresta vezes aresta. Então, eu tenho aresta ao quadrado. Então, essa aqui é a medida das arestas que eu vou estar calculando. Isso tem que ser igual a quanto? 4/9 x ao quadrado, y ao quadrado. O que a gente está procurando? Não é o valor do A, só que esse A está elevado ao quadrado. Eu tenho que tirar esse quadrado daqui. Se isso aqui é uma equação, o que a gente vai fazer? Eu vou passar esse quadrado para o outro lado da minha igualdade. Se aqui é potência, a operação contrária é uma raiz. Então, se é elevado ao quadrado, vai chegar lá do outro lado em forma de raiz quadrada. Olha aqui. Então, eu tirei o quadrado do A, ficou só A. Esse quadrado virou raiz lá do outro lado. Agora, vamos extrair a raiz aqui. Então, A vai ser igual. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Como é que a gente vai tirar as letras aqui, a raiz delas? A gente trabalha com os expoentes, ó. Eu pego os expoentes e divido pelo índice. Se é raiz quadrada, o índice aqui é 2. Então, eu pego 2 dividido por 2, vai dar 1. Então, o x sai elevado a 1. O y, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, o y sai elevado a 1. Então, essa daqui que é a medida de cada aresta, ó. A medida de cada aresta é 2xy dividido por 3. Questão 7. Uma indústria usa embalagens de 2 tipos para armazenar determinado modelo de peça. Nas embalagens do tipo 1, cabe x ao quadrado peças. E nas embalagens de tipo 2, cabem 2xy peças. Letra A. Em determinada semana, foram armazenadas 10 caixas do tipo 1 e 25 caixas do tipo 2. Escreva um polinômio que represente a quantidade total de peças armazenadas. Então, lembrando que o tipo 1 é x ao quadrado. E o tipo 2 é 2xy. Então, ele falou aí que são 10 caixas. Então, 10 vezes x ao quadrado. E são 25 caixas do tipo 2. Então, é 25 vezes 2xy. Então, eu repito 10x ao quadrado. Resolva aqui a multiplicação. 25 vezes 2, 50xy. Então, 10x ao quadrado
mais 50xy. A letra A. Na letra B, ele diz o seguinte: na semana descrita no item A, considerando somente as caixas do tipo 2, foram armazenadas 300 peças. Determine quantas peças cabem em cada uma dessas caixas. Então, voltando lá na letra A. A quantidade de caixas de tipo 2 é 25, ó. Então, eu vou pegar 300, que é a quantidade de peças, e dividir por 25 caixas, que é lá da letra A. Então, 300 dividido por 25, 12 peças por caixa. Agora, nós vamos lá para a página 117, que são atividades agora sobre multiplicação de polinômios. Então, lá na questão 1, o enunciado diz o seguinte: considerando os paralelepípedos da página anterior, calcule o valor. Então, se você observar lá na página 116, ele está mostrando aí, né, os paralelepípedos A, B e C. E para cada paralelepípedo desse, ele escreveu um volume. Então, olha só aqui na questão, na letra A. Ele está falando que é para pegar o volume do paralelepípedo A e para substituir o A valendo meio centímetros e o B valendo 1 centímetro. Então, está aqui o nosso volume. 24A ao cubo, B à quarta potência. Então, eu repito 24. O A vale meio, ele está elevado ao cubo, vezes o B, que é 1, elevado à quarta potência. Então, eu repito 24. 1 elevado ao cubo é 1, 2 elevado ao cubo é 8, vezes 1 elevado à quarta potência, que é 1. Agora, eu vou multiplicar o 24 com 1/8. Então, eu vou colocar um umzinho aqui debaixo do 24, ó. Então, vai ficar 24 vezes 1, 24. 1 vezes 8, 8. Vezes 1, continua 24/8. 24 dividido por 8, 3. Então, a letra A é 3 centímetros cúbicos. Lá na letra B, é para pegar o volume do paralelepípedo B. Então, esse volume vale 27W à sexta K ao cubo. Ele falou que o W vale 1 e que o K vale 2. Então, substituindo, 27 vezes 1 à sexta vezes 2 ao cubo. Repetir o 24, 1 à sexta potência é 1, 2 ao cubo é 8. Então, 27 vezes 1 vezes 8, 216 centímetros cúbicos. Na letra C, é o volume do paralelepípedo C. Então, quem que é esse volume? 30x ao quadrado mais 26x mais 4. Quanto que vale o x? O x vale 4. Então, vai ficar 30 vezes 4 ao quadrado mais 26 vezes 4 mais 4. Então, eu repeti o 30. A minha potência 4 ao quadrado é 16. Mais 26 vezes 4, 104, mais 4. 30 vezes 16, 480. Mais 104 mais 4 vai me dar 588 centímetros cúbicos. Agora, vamos lá para a página 118. Questão 2. Escreva um polinômio que representa a área de cada retângulo. Então, a gente sabe que a área é base vezes altura. Então, a figura A. Então, nós temos aí a base, 2x mais 3, vezes a largura, que é x mais 1. Então, vamos fazer a multiplicação. 2x vezes x, 2x ao quadrado. Mais com mais, 2x vezes 1, 2x. Mais com mais, 3 vezes x, 3x. Mais com mais, 3 vezes 1, 3. Repito 2x ao quadrado, 2x mais 3x, 5x, e repito mais 3. Então,
A letra A é 2x ao quadrado mais 5x mais 3. Agora, a figura B. A base, P menos Q mais 6, vezes a altura, 4P mais 5Q. Então, multiplicando. P vezes 4P, 4P ao quadrado. Mais com mais, P vezes 5Q, 5PQ. Agora é o quê? Menos com mais, menos, Q vezes 4P, 4PQ. Menos com mais, menos, Q vezes 5Q, 5Q ao quadrado. Agora o 6. Mais com mais, 6 vezes 4, 24P. Mais com mais, 6 vezes 5, 30Q. Agora os semelhantes. 4P ao quadrado eu repito, porque não tem semelhante. Mais 5PQ com menos 4PQ, eu vou diminuir. 5 menos 4, mais 1PQ. Repito, o 24P, porque não tem ninguém semelhante com ele. A mesma coisa, o menos 5Q ao quadrado. E a mesma coisa o 30Q. Então, a gente repete porque não tem ninguém semelhante. Então, o nosso resultado, 4P ao quadrado mais PQ mais 24P menos 5Q ao quadrado mais 30Q. Questão 3. Escreva a multiplicação de um monômio por um polinômio de maneira que o resultado seja. Letra A, 3A ao quadrado B menos 2AB ao quadrado. Então, eu coloquei aqui uma sugestão, porque essa é a resposta pessoal. Então, nós temos AB, que multiplica 3A menos 2B. E na letra B, ele quer uma multiplicação que resulte em 4m ao cubo mais 4mn ao quadrado. Então, aqui a sugestão, 4m que multiplica m ao quadrado mais n ao quadrado. Questão 4. Escreva o polinômio que representa o volume de cada paralelepípedo, sabendo que as medidas apresentadas estão numa mesma unidade de medida. Então, a gente sabe que o paralelepípedo tem 3 medidas, então ele tem 3 dimensões. Então, nós vamos multiplicar comprimento, largura e altura. Então, vamos lá na nossa figura A. Então, eu peguei aqui primeiro a altura, que é x. Estou multiplicando com o comprimento, que é x mais 1, vezes a largura, que é x menos 2. Então, multipliquei primeiro aqui, ó, o x com o x mais 1. X é x, x ao quadrado. Mais com mais, x vezes 1, x. E repeti o x menos 2. Agora, multiplicando. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Mais com menos, menos, x ao quadrado vezes 2, 2x ao quadrado. Mais com mais, x vezes x, x ao quadrado. Mais com menos, menos, x vezes 2, 2x. Repeti o x ao cubo, menos 2 com mais 1, menos 1x ao quadrado. E repito, menos 2x. Então, a figura A, x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 2x. Lá na figura B, nós temos também aí, né, comprimento vezes largura vezes altura. Então, eu peguei aqui, primeira altura, P ao quadrado sobre 4, e multipliquei com a largura, que é Q sobre 2, e multipliquei com o comprimento, 2PQ. Então, comecei a multiplicação aqui pelas frações, ó. P ao quadrado Q, P ao quadrado Q. 4 vezes 2, 8. E repeti aqui o 2PQ para multiplicar. Então, multiplicando agora, P ao quadrado Q com 2PQ. Então, 1 vezes 2, 2. P ao quadrado vezes P, P ao cubo. Q vezes Q, Q ao quadrado. Lembrando que tem o 1 aqui de denominador, ó. 8 vezes 1, 8.
Agora, eu vou simplificar o 2 e o 8 por 2. Então, 2 dividido por 2 me dá 1. 8 dividido por 2, 4. O que eu faço com a parte literal? Eu repito. P ao cubo, Q ao quadrado. Então, P ao cubo, Q ao quadrado dividido por 4 é o valor da figura B. Questão 5. A figura abaixo é composta de dois retângulos cujas dimensões estão indicadas na mesma unidade de comprimento por monômios. Escreva um polinômio que representa a área colorida dessa figura. Então, para a gente saber a área da figura colorida, eu tenho que diminuir da área da figura que não está colorida, a área que está aí no meio, né? Então, olha só o que eu fiz. Eu destaquei aqui a área da figura maior e aqui a área da figura menor. Então, aqui o retângulo maior e o retângulo menor. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que área é base vezes altura. Daí, eu peguei aqui a medida 5x ao quadrado y e multipliquei com 3x, ou x ao cubo, y ao cubo, dividido por 3. Então, transformo esse 5x ao quadrado y em fração. Então, tem umzinho aqui de baixo. Então, vamos lá. 5 vezes 1, 5. X ao quadrado vezes x ao cubo, x à quinta potência. Y vezes y ao cubo, y à quarta. Somamos os expoentes. 1 vezes 3, 3. Então, essa daqui é a área do meu retângulo maior. Agora, o retângulo menor. 2xy ao cubo vezes 2x ao cubo y ao quadrado sobre 3. Transforma aqui em fração. Agora, vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. X vezes x ao cubo, x à quarta potência. Y ao cubo vezes y ao quadrado, y à quinta potência. E o 1 vezes 3, 3. Agora, nós vamos diminuir. Retângulo maior, a área, 5x à quinta, y à quarta sobre 3, menos o retângulo menor, 4x à quarta, y à quinta sobre 3. Os denominadores são iguais, então eu repito o denominador. Agora, nós vamos resolver os numeradores. Tá vendo que eu não pude resolver? Eu só repeti? Por quê? Porque eles não são semelhantes, ó. O x aqui tá a quinta, o x aqui tá a quarta potência. O y tá a quarta potência e o outro y a quinta potência. Então, eles não são semelhantes. Então, eu só juntei essa subtração num único numerador. Então, 5x à quinta y à quarta, menos 4x à quarta y à quinta, dividido por 3. Então, essa é a resposta da questão 5. Agora, vamos lá para a página 119. Um restaurante oferece a seus clientes X tipos de carne, Y tipos de pratos quentes e 2x mais Y tipos de salada. Nesse restaurante, para compor uma refeição simples, o cliente pode escolher um tipo de carne, um tipo de prato quente e um tipo de salada. Letra A. Escreva as possibilidades, escreva um polinômio que represente a quantidade de possibilidades que o cliente tem para compor uma refeição simples. Então, o que a gente fez aqui, ó? Nós pegamos o tipo de carne, que é X, vezes o tipo de prato quente, que é Y, vezes 2x mais Y, que é o tipo de salada, ó. Então, vamos fazer a multiplicação. X vezes Y, XY, vezes 2x vezes Y. Então, vamos distribuir. XY vezes 2x, 2x ao quadrado Y. XY vezes Y, mais com mais, x, y ao quadrado.
Então, esse aqui é o polinômio que vai representar as possibilidades. Aí, o que ele pede na letra B? Quantas possibilidades o cliente tem para compor uma refeição simples se o x for 2 e o y for 4? Então, vamos substituir, ó. Aonde nós temos x aqui, nós vamos substituir por 2. Aonde tem y, nós vamos substituir por 4. Então, eu estou usando a expressão lá da letra A, ó. 2 vezes x ao quadrado, que é 2 ao quadrado, vezes o y, que é 4, mais o x, que é 2, e o y, que é 4 ao quadrado. Então, eu repito 2, 2 ao quadrado é 4, e repito vezes 4, mais, repito 2, vezes 4 ao quadrado, 16. Agora, fazendo as multiplicações, 2 vezes 4 vezes 4, 32, mais 2 vezes 16, 32. Então, ele tem aí 64 possibilidades para montar aí a refeição dele. Depois, ele trocou os valores. Ele falou agora que o x vale 4 e o y vale 3. Então, vai ficar 2 vezes 4 ao quadrado vezes 3, mais 4 vezes 3 ao quadrado. Então, eu repito 2 vezes 4 ao quadrado, que é 16, vezes 3, mais o 4 vezes 3 ao quadrado, que é 9. 2 vezes 16 vezes 3, 96, mais 4 vezes 9, 36. 96 mais 36, 132 possibilidades. Questão 7. Determine um polinômio que representa a área da região colorida. Então, olha lá a nossa figura. Vamos olhar a primeira figura de fora. A medida do comprimento é 3x mais 2. E a medida da largura é 3x. Agora, olha só lá dentro. Tá vendo que ele está colocando a medida 3 aí em todos os lados da figura menor? Então, olha só o que a gente vai fazer. Ele quer a área da região colorida. Então, é da parte aí de dentro, esse retângulo que está pintado de cinza. Então, olha só como que a gente vai fazer. Primeiro, eu vou pegar a medida da base. Então, olha lá a figura maior. Não é 3x mais 2? Então, tá aqui, ó. Figura maior, 3x mais 2. Menos o 6. Da onde saiu esse 6? Olha aí da figura ao lado. Do lado de cá, nós temos 3 e do lado de lá, nós temos 3. Então, 3 mais 3, 6. Então, eu estou diminuindo esse 6 da base da minha figura maior. Então, 3x mais 2 menos 6. Então, essa aqui é a minha base. Vezes, quem que é a altura do maior? Não é 3x? Agora, olha lá na figura. Abaixo você tem o 3 e acima você tem o 3. 3 mais 3, 6. Então, estou diminuindo de novo o 6 aqui, ó. Então, da minha base, eu estou tirando o 6. E da minha altura, que é 3x, eu também estou tirando 6. Então, vamos lá resolver. 3x mais 2 com menos 6, menos 4. E repetir o 3x menos 6. Agora, vamos multiplicar. 3x vezes 3x, 9x ao quadrado. Mais com menos, menos, 3x vezes 6, 18x. Mais com menos, menos, 4 vezes 3, 12x, menos com menos, mais, 4 vezes 6, 24. Então, repetir o 9x ao quadrado, menos 18 com menos 12, menos 30x, e repito o 24. Então, o 7, 9x ao quadrado, menos 30x, mais 24. Questão 8. Rafael guarda todo mês R$ 50 de seu salário e seu irmão Henrique
X reais a mais que ele. Henrique pretende economizar em Y menos 3 meses a mesma quantia que Rafael economiza em Y meses. Então, letra A. Escreva um polinômio que expresse a quantia que Rafael economizará em Y meses. Então, olha só, o Rafael, ele pega 50 reais do salário, então vai ser 50 vezes o Y. Depois, Henrique economizará em Y menos 3 meses. Então, o Henrique, ele tem X reais a mais que o Rafael. Então, ele economiza X vezes Y menos 3. Então, X vezes Y, XY. Mais com menos, menos, X vezes 3, 3x. Então, essa é a expressão do Henrique. XY menos 3x. Letra B. Considerando Y igual a 13, determine quantos reais Henrique deve guardar mensalmente para atingir o seu objetivo. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o que ele quer guardar por mês e igualar com o do irmão dele também, que ele vai guardar por mês. Então, eu tenho aqui o Henrique é XY menos 3x igual a 50y. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma equação. Então, aonde está o y, eu vou substituir por 13. Ó. Então, vai ficar x vezes 13, 13x menos 3x. Isso é igual a 50 vezes 13. 13x menos 3x, 10x, igual 50 vezes 13, 650. O 10 vem para cá dividindo. Então, x é igual a 650 dividido por 10. Então, o meu x vale 65. Então, o Henrique deverá guardar R$65 mensalmente para atingir o seu objetivo. Então, tá aí, terminamos as nossas páginas aí sobre multiplicação de polinômios.